Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui informar para vocês que esse sexto DVD é justamente um resumo do conteúdo, seja dos exercícios, da gramática, do material qual vocês receberem em mãos. Então vocês têm aí o alfabeto, que vocês podem gravar, depois eu vou compartilhar da gramática para vocês, de Page Kelly, tá? Que isso eu vou enviar, vocês receberem isso via e-mail. Então vocês têm aí as noções ortográficas. Aqui um exercício que vocês farão, como eu coloquei na lousa, tá? Você vai escrever o Aleph conforme o modelo acima. Então tem uma forma, ó, você não precisa fazer todos esses traços aqui, tá? Você pode fazer ele direto, desce aqui, sem problema algum. Então você tem o Aleph, você tem o Beit, aí você vai escrever o Aleph e o Beit, conforme estou solicitando. O Gimel, aí você vai escrever o Aleph, o Beit, o Gimel, tá? Todos os alfabetos na sequência, o qual estou solicitando aqui. Sempre falando o nome, pronunciando e sabendo sempre o que representa. Será sempre a inicial do nome, com exceção do Ain, tá, que é uma gutural, e do Aleph, conforme eu explico no DVD volume primeiro. Depois aqui você tem noções históricas e ortográficas da língua hebraica. Eu dou uma pequena explicação, que no DVD não falo, mas o conteúdo aqui está simples para vocês poderem ver. Depois eu vou trazer noções ortográficas, a questão as formas normais, as formas finais, que vocês aprenderam no DVD também. Aí depois aqui eu vou trabalhar com o que acontece dentro das Begat Kefat, a consoante com ponto, a consoante sem ponto, uma forma bem simplificada para vocês também. Lembrarem que aqui no caso, algumas delas muda-se o valor vocálico, que é aqui de BH, que acrescenta o H, e a pronúncia de V, que é a pronúncia de R, e aqui a pronúncia de F, tá? Então, a apostila, o material. Aqui um exercício de vogais, uma consoante de apoio, a vogal embaixo, A, I, I, O, U, certo? Bicho de sete cabeças não. Aqui exercício de transliteração, que eu passei na lousa para vocês, vocês transliterem aqui. Depois aqui nós temos vocabulário, então se vocês puderem armazenar, né, pronúncia av, pai, em, mãe, ar, irmão, arroto, irmã, bem, filho, bate, filha, ish, homem, ishá, mulher, yaim, vinho, Avraham, Abraão, Eliezer, Yosef, José, Yehudá, Judá, Yaakov, Jacó, Israel, Finerra, Finéias, Shilomô, Salomão, Lerem, é pão, Ari, leão, Dov, urso, Gamal, camelo, Ramor, jumento, Kelev, cão, Sus, cavalo, Talmid, aluno, Moré, professor, Moshe, Moisés. Aqui a questão do Shevá, que eu trago uma pequena explicação do Shevá, que vocês aprenderam, tá? Exemplo de uma palavra, o Shevá audível e o Shevá mudo. Depois aqui eu vou explicar o Shevá composto, a questão do artigo, já entrar a questão gramatical. Aí vocês têm o artigo que eu explico, só que na lousa eu coloquei várias formas, essas várias formas estão na gramática, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui são as preposições, uma forma sucinta e resumida. Você tem as três formas, os seus significados. Aqui, junto com alguns vocábulos, a preposição inserida. Aqui nós temos gênero e número dos substantivos, tá? Gênero masculino, gênero feminino, na apostila, questão do número singular e plural. Aí depois eu trago os pronomes pessoais, singular, ani, en, né? Você tem aqui ani, aí eu trago alguns exercícios, aniav, aniem, aí anori, tov, que é a outra forma do pronome pessoal. A forma do segundo, né, de segunda pessoa, tá, at, aí você tem atar, at, depois tem a forma do ru, ri, tá? Aí depois tem um plural também dos pronomes, alguns exercícios utilizando os mesmos. Depois nós temos os pronomes demonstrativos, tá? Este, esta, aquele, aquela, estes, estas, aqueles, aquelas, tudo simplificado aqui nesse esboço, a bibliografia. Bom, depois dessa gramática, o que acontece? Aí vocês têm em mãos a gramática de Page Kelly, que é a gramática, na verdade, que quando eu lecionava na FAESP, nas faculdades, não só na FAESP, na FLAM, ITB, que eu dava em várias faculdades de hebraico e grego, que era a minha área de especialização, a gramática de Page Kelly é a gramática que foi muito utilizada e até algumas universidades ainda fazem uso da mesma. Eu não sei se a Mackenzie continua, mas a Metodista fazia uso, a própria USP fazia uso dessa gramática, então vocês terão essa gramática completa
para aqueles que querem avançar, ou seja, a noção que vocês obtiveram com esse 6 DVD é uma noção para vocês se aprofundarem. Lembra como eu falei que eu não tinha como eu dar um curso completo, porque um curso completo, gente, veja bem, aí teria que ser um certificado de nível graduação, né? Então, eu não poderia fazer isso com vocês. Mas uma noção boa para vocês pegarem essa gramática de Page Kelly e desenrolarem, fluírem, vocês terão toda a competência, tá? Toda a competência vocês terão. Então, o bom dessa gramática é que vocês têm a forma quadrática, o nome, a transliteração que representa, e aqui você tem o alfabeto cursivo. Essa aqui, onde vocês estão vendo aqui, é a forma que se utiliza em Israel hoje, tá? Se você comprar um jornal, virá com essa forma, que é o escrita cursiva. Quando o pessoal fala, isso aí é o hebraico bíblico, não é o hebraico moderno. Não, gente, o hebraico moderno hoje, não, você vê que o Aleph é diferente da forma quadrática, tá? Essa é a forma quadrática, que é o do hebraico bíblico, e essa aqui é a forma cursiva, tá? Então, só para vocês saberem, as pessoas dizem, o hebraico que o professor ensina é hebraico moderno. Não, não, porque a estrutura consonântica é uma outra estrutura consonântica, tá? Porém, as regras gramaticais são as mesmas, tá? Só essa diferenciação que existe entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno, que o alfabeto são outros, tá? Aqui existem explicações de notas de pronúncia, né? Como eu procurei fazer um curso com didática dinâmica, como se tivesse uma sala de aula, então pouco eu li da gramática, mas vocês podem ler uma linguagem muito bem acessível, tá? Aqui ele traz os nomes em hebraico. Ele diz assim, cada letra do alfabeto representa a consoante inicial do nome hebraico daquela letra. Os nomes hebraicos sem as vogais são as seguintes. Aí você tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, Reit, Teit, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ain, Peit, Sadei, Kof, Reish, Sin, Shin e Tav. Ok? Aí fala sobre as 6 consoantes hebraicas. Aqui vai trazer um pouquinho da fonética, essa gramática, vai ser bom. Tá, aqui é das Begad Kefat, as formas finais, tudo que eu passei para vocês. Aqui as consoantes consideradas guturais, as consoantes chamadas sibilantes por causa dos seus sons de S. Aí aqui são os exercícios que vocês vão fazer, tá? Dentre os exercícios, aqui ele traz um texto, aqui ele traz as 3 formas semelhantes que podem ser confundidas, que eu expliquei isso no DVD para vocês, está aqui também. Aí vocês têm aqui nomes, tá? Identifica os seguintes nomes próprios, uma referência dada para indicar onde cada nome pode ser encontrado na Bíblia. Então você vê que está sendo um sinal esmaçorético aqui. Então você tem aqui, ó, Beit-Lehem, tá? Balaque. Então vocês têm vários, Gade, Gilgal, Gozém, Davi, Agar, né? Agar. E aqui vários nomes aqui, Israel, Caleb, e por aí se vai. Moisés, tem um monte de nome aqui que você pode tentar descobrir qual é o nome correto. Aí você tem a referência bíblica para você certificar, tá certo? Depois a lição 2, que é as vogais, aqui ele traz a tabela de vogais. Isso aqui é uma transliteração técnica, tá? Científica, que usa o macro aqui. Aqui ele traz o desenho do sinal maçorético. E aqui uma consoante de apoio, tá? E aí aqui ele traz nomes aqui, A como tarde. Então, A, tá, tarde, cantor. Então, o pato, alguns têm como não A aberto, como um som fechado, né? Então, bate seria but, né? Se for pegar cantor, but, não seria bate. Mas isso aí diverge, porque existe pronúncia chamada sefaradita e pronúncia askenazita, tá? Mas não tem problema algum, contanto que você saiba o que representa o sinal maçorético, tá? Aí aqui ele vai explicar algumas orientações acerca das vogais, depois vocês podem ler, material para vocês lerem realmente. Depois nós vamos para a página de meias vogais, que são o Shevás audível e o Shevá móvel, ou Shevá mudo. Aí ele vai trazer aqui a questão do Shevá composto, vocês estão vendo aqui, Ani, Anohi, Holi. Aqui ele fala para você escrever cada letra do alfabeto, com cada um dos sinais vocálicos indicados na tabela das vogais cheias. Aqui ele vai trazer palavras, né? Sal, luz, pá, boca, mas não que isso signifique sal, é apenas a pronúncia. Sal não quer dizer que seja sal, conforme a português, tá? É isso que ele está trazendo uma orientação aqui. Aqui é interessante aqui que o Yud e o Vav às vezes confunde como consoantes. Então lembra que o Vav e o Yud eles se passavam com valores vocálicos, mas também com seu valor consonântico. E aqui ele traz para vocês memorizar. Aprendemos que o Yud e o Vav pode funcionar não só como consoantes, mas também como vogais mátrix lectiones, que eu expliquei isso no DVD para vocês. Tente determinar quais das seguintes palavras usam Vav como consoante
e quais uso com vogal. Exemplo, esse VAV aqui está sendo usado como consoante ou vogal? Vogal, por quê? Porque o sinal maçonético está dentro, ó, tá vendo? Tá? E aqui esse VAV está sendo usado como consoante ou vogal? Como vogal também, por quê? Porque tem um sinal maçonético dentro. E aqui, ó, esse VAV aqui no início está sendo usado como consoante ou vogal? Ó, aqui é como consoante, por quê? Porque a vogal está abaixo. Então a vogal estando abaixo, um chevai, então aqui se trata de uma consoante. O mesmo fato aqui, ó, o VAV aqui é uma consoante, esse UD aqui se trata de vogal e esse UD se trata de uma vogal. Esse VAV é consoante porque a vogal está embaixo, aqui já é uma vogal, porque o sinal maçonético está em cima, é o Roland VAV, e assim sucessivamente. Depois ele fala para você fazer a mesma coisa com o UD aqui, ó. Quando o UD está sendo usado como consoante vogal, esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Aqui está falando para pontuar. Pontue as seguintes palavras, coloque as vogais, consultando o dicionário uma lista de vocábulos. Aí só se você tiver um dicionário mesmo, tá? Aqui embaixo ele traz o nome das consoantes do alfabeto em hebraico, então Aleph, Beit, Gimel, como escreve, né? O nome das consoantes do alfabeto hebraico está aqui inserido, tá certo? Bom, depois aqui nós temos uma lista semelhante com os nomes das vogais, né? Kametz, Pata, Tserei, Tseriud, Segol, Rirek Yod, Rirek, Rolem, Rolem Vav, Kametz Hatuf, Shurek e Kibbutz, o nome dos sinais maçonéticos das vogais, tá? E aqui ele pede para você transliterar nomes próprios listados abaixo e pratica a sua pronúncia em hebraico. Então, Betlehem, Gad, Goshen, David, Hagar, Kenaã, Kalev, Leão, Labão, ou seja, Lavam, Moshe, Natan, Sedom, aí você tem Essar, Param, Kadesh, Rohel, Sará, ok? Então é tudo isso, senhores. Aqui o Makef, existem coisas na gramática que eu não ensinei para vocês, tá? Mas aí vocês, com a gramática, vocês podem ver o que é um Makef, tá? Que é um travessão. O sinal do objeto direto eu não ensinei para vocês, que é o it, tá? Que é uma questão que associa o verbo, igual Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Né? Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Então, no princípio criou Deus, esse et é a partir do caso do objeto direto. Onde está sofrendo a ação verbal? O que vai sofrer ação verbal? Então, os céus e a terra. Então, se et vai anteceder. Então, quando você vê no texto da Bíblia hebraica, esse et, você vai saber do que se trata do sinal do objeto direto, tá? Sólido daguesh forte, que eu ensinei para vocês, que reduplica as consoantes, ainda fiz uma tabela, quando ele vai ser forte, quando ele vai ser nene, aqui vai explicar também sobre o daguesh forte. Sheva mudo, que eu expliquei isso para vocês, tá? Aqui tem uns exercícios. Aqui ele pede as consoantes, begad que faz, se encontra em todas as palavras estado. Tá aqui, ó. O que ele está dizendo? Coloca um daguesh lene, não forte. Então, o daguesh lene vai no início de uma palavra ou no início de uma nova sílaba. Depois vocês pegam o DVD de sílaba que vocês vão lembrar. Então, esse é um exercício aqui que pede para fazer. Vocês podem fazer? Podem fazer. E aqui ele pede, ele diz aqui, ó, na lista que segue, sublinha as palavras que contêm um daguesh forte. Tá? Então, qual? Aqui, está vendo? Ponto aqui dentro, ponto aqui dentro, aqui dentro. Qual dessas é daguesh forte não lene, tá? Aí ele vai transliterar as palavras acima e pratica a pronúncia, que Êxodo 3.1 está aqui inserido. Aí vários textos para a leitura, tá? Aqui o mais vocabulário, para vocês decorarem, armazenarem, isso é bom. Aí aqui são os acentos hebraicos. Não lidei com acento, que é uma coisa um pouco meio que complexa, tá? Mas quando você vê esse sinalzinho aqui, ó, é um acento, tá? Bem pequenininho ali que eu selecionei, isso é um acento. Quando não está com esse acento, se diz que a acentuação está sempre na última sílaba. Como o hebraico é lido da direita para a esquerda, e a distinção silábica é feita da direita para a esquerda, então a sílaba tônica sempre vai recair na última sílaba, tá? Então se pressupõe aqui, ó, se uma palavra aparecer sem a seta, pressupõe-se que deve ser acentuada na sílaba final. Então a sílaba final vai ser sempre a última, tá certo? No caso da exceção, tá? Aí tem outros acentos de leitura, que é o Atnai, o Siluk, que é esse sinalzinho aqui embaixo. Esse aqui também, tá? Que ele vai explicar, que na Bíblia hebraica tem isso, seria o vírgula, ponto e vírgula, ponto final. Aqui está falando a forma normal, é a forma em pausa, que quando você coloca uma palavra em pausa, uma vírgula, né? Você vai dar aquela pausa para dar continuidade à leitura. Então você vê que aqui de ani, que é eu, você vai ver que aqui já mudou, tá? Tem um sinalzinho aqui, tem um aqui. Eu vou tentar aqui, eu não vou nem ampliar, porque depois vocês vão ter o material em mãos, aí vocês vão ver do que eu estou dizendo, né? Vocês terão não, vocês têm o material em mãos, né? Tem o métrico, que é outro sinal. Letras fracas, né? O Aleph, o Re, tá? Diz que são consideradas letras fracas.
Aí diz que o Aleph sempre se torna mudo no final de uma sílaba, por isso que existe a pronúncia do Aleph no final de uma sílaba, seja no meio ou no final de uma palavra. O Re se torna mudo somente quando se encontra no fim da palavra, igual aqui, é mudo, Raitá, né? Raitá, o Re está aqui, ó, então ele é mudo. Igual aqui, ó, Bereshit, você vê que o Aleph está aqui, ó, só que não tem pronúncia do Aleph, tá? Então ele se torna mudo. Aqui mesma coisa, ó, Datshe, né? Não existe, igual aqui, ó, Raibachá, você tem aqui, ó, tá vendo? Mudo também, tá? É isso que está explicando. Uma pique, né? Que é um ponto também, só forma pique, uma pique é utilizado só no Re, tá aqui, ó, tá? Que eu acho que falei isso para vocês, que aí ele tem pronúncia, então o Re no final de uma palavra não tem pronúncia. Porém, se tiver esse ponto dentro, aí ele será pronunciado, tá? Isso eu expliquei para vocês. Distinção silábicas, expliquei isso para vocês também, como fazer distinção silábica. O material em mãos, vocês vão conseguir compreender melhor o que ele está dizendo. As partes técnicas, isso eu coloquei na lousa de forma didática e simples para o seu entendimento. Aí existem muitos exercícios na gramática de Page e Kelly, bastante. Que desses exercícios, de todos, tá, que vocês veem de exercício, eu vou querer apenas 3, mas quais, professor? Quais que vocês quiserem. Então, vocês vão me enviar 3 exercícios. Pode ser só do alfabeto, não sei. Qualquer exercício eu vou querer apenas 3, tá? Depois começa as culturais, que isso eu bati muito em cima das culturais com vocês. Aqui ele vai explicar o artigo, que eu ensinei isso para vocês, o artigo. As formas do artigo, também expliquei isso para vocês, o artigo definido. As formas que o artigo sofre, aqui, ó, tá vendo? Ó? Antes de re e ret, tá vendo? O artigo normalmente é escrito com re e pata, tá? Então aqui todas as explicações que eu coloquei na lousa para vocês, não está na minha gramática, né? Que eu fiz, o meu material, mas de Page Kelly está completo, tá? Uma gramática completa para vocês, tá? Que vocês podem estudar. Então as formas que o artigo sofre, mais vocabulário, mais exercícios, que aqui ele pede para você prefixar o artigo. Basta você pegar a tabela de cima e você consegue prefixar o artigo de forma simples, tá certo? Bom, continua, depois mais vocabulários, mais exercícios, depois tem as preposições com substantivos, as preposições que eu passei tá no meu material também, para vocês lerem, praticarem, estudarem, que aqui também vai ter exercícios, né? Aqui a preposição, né, o min, também é classificado como uma preposição. A conjunção VAV, que eu passei para vocês, né, o conectivo. Aqui tem também a forma e as outras formas que existem diante de consoantes labiais, que eu passei isso para vocês. Está aqui na gramática bem explicadinho. Depois vem com outras regras especiais, exercícios, um monte de coisa. Aí você tem os exercícios, a preposição min. Depois, exercícios de tradução, mais vocabulário para ser armazenado. Substantivos que eu expliquei para vocês, gênero masculino, feminino. Então, aqui o tópico 17 vai explicar. A noção todas vocês têm aí nos 6 DVDs, tá? O gênero e tem a gramática de Page Kelly para você aperfeiçoar o seu hebraico, tá? Que é a gramática que eu ensino até hoje, a gramática que eu faço uso, né? Até hoje. O gênero e o exercício, o vocábulo, o substantivo, o gênero, isso. Aí tem a questão que eu passei para vocês, que é, vamos pegar aqui, que é o adjetivo, que eu expliquei a vocês, aí tem o lado o atributivo predicativo do adjetivo, também ele vai explicar aqui na gramática, deixa eu pegar aqui quando ele explica aqui, ó, tá, o uso atributivo do adjetivo, aqui para vocês lerem, memorizarem, depois o uso predicativo, exercícios e exercícios, mais exercício. O lado bom da gramática Page Kelly é que tem muito exercício e vocabulário para você armazenar e guardar. Então você vai ter um vocabulário rico do hebraico bíblico. Depois tem os pronomes pessoais independentes, que eu passei para vocês, só que aqui traz uma forma mais completa, tá? Ani, anohi, tá? Ata, atruhi, aí você tem anarno, aí você tem narno, anu, aten, atená, aí você tem ren, remá, ren, rená, tá? Tudo bem explicadinho. Noção. Pronome demonstrativo, ze, zot, hu, ri, eler, remá, aí tem ren, ok? E aí mais exercícios, mais leitura. Então é bem prática essa gramática de Page Kelly, tá? Aí bastante exercício. Depois vocabulário. Depois você tem substantivos singulares. Isso aqui já é um
parte um pouco mais complexa, tá? Os segulados são substantivos bissilábicos, de duas sílabas, por isso fala substantivos segulados, tá? Apenas de duas sílabas, que você tem aqui, ó, mavé. Se você for fazer a distinção silábica, vai falar, esse vocábulo tem duas sílabas, então chama-se substantivos segulados, tá? Que tem as seguintes características, além dele ser bissilábico, vamos lá. No singular sempre são acentuados na primeira sílaba, então a C aqui, ó, tá vendo o sinalzinho? Então, primeiro, para ser um substantivo segulado, primeiro tem que ser bissilábico, tem que ter acentuação na primeira sílaba, e as vogais dessas sílabas podem ser da classe A, E ou O. Se for U ou I, tá? Então, dessa sílaba podem ser da classe, tá? Então, geralmente, vai utilizar essa forma aqui, existem as suas exceções? Existem, mas com leitura, com a noção que vocês já estão tendo alfabetizado, vai ser fácil, tá? Dos substantivos segulados. A relação substantivo, relação de construto, que é o genitivo, quando você fala casa de, né, esse de chama-se o genitivo, tá? É o caso construto, tá? Então, isso aqui em hebraico também existe. Então, aqui ele traz as explicações, tá? Como que utiliza os casos construtos. Exemplo aqui, ó, banim, filhos, quer jogar para o construto, você coloca banei, coloca aqui, ó, tseriud, aqui, ó, tseriud, tá? Tseriud, tseriud. Então, gera-se o construto. Tira a forma final, coloca o tseriud e chega na relação do construto, tá? Existem variações? Existem variações. E a própria gramática vai explicar essas variações. Logo, você tem 60 minutos para tirar suas dúvidas via Skype comigo, tá? Não há problema algum. Bom, mas só para vocês saberem que a gramática completa que vocês estão recebendo, e muita disso aqui eu passei a noção, e os detalhes, né, para não delongar, porque senão iria dar muito mais DVD do que 6, e aí o curso ia ficar, né? O custo ia ficar muito ruim, então vocês estão recebendo a gramática completa em mãos, justamente para solucionar todas as suas dúvidas e todos os seus problemas, fazendo uso da gramática, tá? Bastante exercício para vocês fazerem, muito exercício, tá? E se fosse na faculdade, aqui sufixos pronominais, que eu não passei isso para vocês, que são os sufixos que vai no final das palavras, sufixos com preposições, então vocês sabem o que é a preposição, quais são, e esses sufixos podem estar ligados à preposição, igual aqui, por exemplo, ó, aqui são os sufixos pronominais, ó, primeira pessoa do singular, que é mim, ti, ele, ela. Aí você pega o B, que é a preposição, que é em, por ou com, você coloca essa terminação aqui, ó, que é o i, se você inserir aqui na preposição, que é o caso aqui, ó, aí você vai ter bi, que vai significar, já que a preposição é com e mim, então vai ficar comigo ou em mim. Tá? Você pega a mesma preposição e o segundo pronome do segundo sufixo pronominal, que é ti, você prefixar na preposição, que vai ficar dessa forma, então você tem contigo ou em ti. Então é isso que é o sufixo pronominal em preposição, tá? Mas a gramática em si vai trabalhar com as 3 preposições, como vocês estão vendo, e além disso ela vai trabalhar com outros fatores também, tá? Então aí você tem aí, ó, palavras, tá? A partir da junção dos sufixos pronominais com a partícula indicador do objeto direto, aqui você tem levat, sozinho, somente, composto pela preposição le, que está aqui le, que é para, mais o substantivo vad. Separação solitária sem significado literal, em separação sozinho. Agora você vai colocar o sufixo pronominal, então vai ficar levadi, eu sozinho. Tá vendo? Aqui é o di. Esse i aqui é o sufixo pronominal, tá? Então, o sufixo pronominal inserido num substantivo que também está auxiliado por uma preposição. Então, é isso que a gramática aqui vai explicar para vocês, tá? Dos sufixos pronominais, tá bom? Bom, aí você vai ter vários exercícios, tá? Muito exercício. E nós vamos chegar numa outra questão gramatical, você vê, o sufixo pronominal, tanto de coisa que é muita coisa. Então, o que é muita coisa para ser decorado, então não é com o DVD que eu vou fazer você decorar, isso aqui é com o tempo. Com tempo de estudo da gramática para você ter a noção, ou até mesmo decorar, tá? Tempo suficiente para isso você tem. Aí tem os exercícios. Aí nós vamos chegar numa outra classificação, que é os verbos, que é onde nós somos as características verbais, que vai explicar tudo sobre o verbo. Eu fiz uma forma resumida e sucinta na lousa para vocês, mas a gramática de Page Keller vai explicar todas as nuances do verbo. O essencial principal, eu fixei com vocês, que é a questão do sufixo, prefixo, tanto o tempo perfeito e imperfeito, tá? Aqui a gramática vai explicar tudo isso daqui. Ela vai chegar aqui, vai trazer as terminações, que eu falei para vocês, né? São os sufixos, tá aí. Aí ele vai usar os troncos, o mesmo tronco que eu usei de exemplo com vocês, ele vai trazer também dentro do tronco verbal. Vou até pegar a página aqui. Vamos ver aqui. Vou passar. Aqui ele começa fazendo exercício.
Machal, que é o tronco aqui, ó, o tronco forte, tá vendo? Machal, ó, tá? Você vê que está sem o sufixo, ó, tá? Aqui a raiz, apenas a raiz, tá certo? E aí ele vai com bastante exercício de leitura, né? Leia e traduza as seguintes orações. Agora, como você vai traduzir? Lógico, com auxílio do dicionário. E vocês vão ter que adquirir a gramática e conseguir para vocês aí, mas o dicionário não, tá? Então, aí vocês depois orações interrogativas, tá? Quando você vai agora? Opa, aquele sinal de exclamação. Então ele vai explicar o que é um sinal interrogativo em hebraico. Então ele vai explicar coisas simples também, tá? Orações interrogativas. Os numerais, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui não fiz um DVD disso, porque é uma coisa que é só armazenar, tá? Orações interrogativas também, uma junção aqui você tem, olha lá, Erradish, Naim, Shalosh, tá? Então você tem toda a classificação numeral aí, cardinais e ordinais, tá? Todas as duas referências de números, de numeração. Bom, exercício. Isso é uma gramática boa por causa dos exercícios, excelente. A gramática de Page Kelly nunca foi ultrapassada. Aqui os verbos dos demais troncos, que é lá o kal, né, que é a voz ativo simples, nifar, passivo simples, o reflexivo, piel, pual, rit, pael, rifil, rofal. E aqui ele vai trazer a conjugação, conforme eu fiz com vocês, das duas formas, sempre comparando um com o outro. Vou até abaixar mais aqui, que ele começa, deixa eu ver esse aqui, ó, o kal e rifil, tá vendo? Só que ele trazendo várias raízes verbais, tá? Várias raízes verbais. Mas aqui começa, tá vendo? Machal, nukal, nifal, lembra? Que eu ensinei para vocês. Então aqui, ó, a própria gramática de Page Kelly, ela traz resumidinho para vocês, tá? Então eu apenas simplifiquei na lousa. Tá? Então aqui vai o piel, aqui vai os 7 troncos verbais no tempo perfeito, que está ali dando aqui. Ainda continua dos verbos troncos fortes, ainda continua. Depois ele vai explicar um pouquinho sobre o tempo perfeito, a gramática de Page Kelly, as suas várias nuances que existem, e continua. Ó, você vê, já são 310 páginas essa gramática, eu já estou na página 152. Olha o tanto de páginas dentro de uma gramática que eu coloquei isso em DVD para vocês. Tá? Você vê de forma resumida. Eu não poderia ler a gramática, mas resumir e sintetizar de uma forma simples e didática para o aprendizado de vocês, tá? Aí depois ele vai entrar no tempo imperfeito, tá? Agora aí, o verbo imperfeito agora. Tudo que eu expliquei para o imperfeito está aqui, tá? Os prefixos do tempo imperfeito que eu passei com vocês. Vou passando aqui, vamos lá, verbo imperfeito, continuo. Aqui ele vai lidar com conjuntivo cortativo. Aqui ele vai explicar também. Não deu tempo, gente. Olha, são 163 páginas. Tá? Conjuntivo cortativo. Essas são as partes que aqui, como você já tem noção do hebraico, noção gramatical, que daqui para frente é só isso. É só verbo. E a gramática toda de Page Kelly, praticamente agora são 150 e poucas páginas só sobre verbo. Que a parte complexa do hebraico não é que é parte complexa. São detalhes de sinais maçoréticos, tá? Verbos fortes e verbos fracos. Que aí não teria como eu fazer isso com forte. Se eu fizesse isso, era um curso completo, nível graduação. Se você decorar essa gramática toda como eu tenho decorado, isso é um nível graduação que talvez nem todas as faculdades vai ensinar tudo sobre a gramática hebraica para vocês, tá? Não sei nem se a USP faria isso. Tá? Mas uma boa parte ensina e explica. E eu dava na faculdade até os verbos fortes ali. Tempo perfeito e imperfeito. Na faculdade era um ano, tá? Era um ano para ensinar tudo isso aqui, que está em 6 DVDs que eu fiz para vocês. Aí vocês vão conferir aqui, ó, os verbos, os imperfeitos dos demais troncos, estou passando ainda. Está na página 171 da gramática, e vou avançando. 175, verbos dos demais troncos, vou passando. Só para vocês terem noção do que vocês receberem em 6 DVDs, tá? Era só vocês daqui, aqui relocale, que isso aí não ensinei, estou falando. Aí daguete forte, conjuntivo. Daguete forte você já sabe o que é. Conjuntivo lembra de conjunção, tá vendo? Quando vocês aprenderam lá atrás, quando chegar aqui nessa parte gramática você vai entender. Já sabe o que é daguete, sabe o que é a conjunção. Se torna fácil. Vai de exercício. Aí verbos, sufixos, pronominais em formas do perfeito. Então você já sabe o que é um verbo no tempo perfeito. Você já sabe o que é um sufixo pronominal. Aí é só pegar e inserir o sufixo pronominal nas questões verbais. Tá vendo? A noção você já teve. E aqui ele vai dar exemplos de verbos com sufixos pronominais. Então eu vou passar, já está na página 185 da gramática.
Novamente, continua, o sufixo no tempo imperfeito, agora são sufixos pronominais em formas do imperfeito. Você já sabe o que é um verbo no tempo imperfeito, né? O que ele tem como prefixo, e aqui agora, justamente auxiliando com o sufixo pronominal dentro de um verbo no tempo imperfeito, tá? A página 190 já estamos na gramática, são 310. Só para vocês verem o curso que vocês têm em mãos, tá? E a gramática, que isso, igual eu falei, tiveram a noção, memorizaram, então vocês conseguem fluir toda essa gramática aqui, tá? Assim, eu não entro numa responsabilidade de dar um curso completo e não ter a condição de dar um certificado a peso do curso completo, que é nível graduação. E eu não poderia fazer isso, tá? Aí o imperativo cal, o que é imperativo? É uma ordem, né? Vá agora! Então você está dando uma ordem com aquela exclamação, é imperativo. E aqui vai explicar como que é o imperativo do verbo. Você já sabe que é o verbo. Agora você vai descobrir a forma do imperativo. Como que é imperativo? Né? Vai do verbo governar, como? Governe. Né? Você está dando uma ordem, governe. Né? É um imperativo. Qual é a mudança do sinal maçonético? Lembra-se que a raiz verbal ela é intacta. O que vai mudar vão ser desinências e o sistema maçonético. Tá? Isso vai acontecer. Tá bom? Então está no imperativo dos outros troncos, imperativo do ritpael, já sabe a questão dos verbos, o imperativo do rifil. Então você está vendo que é tudo questão verbal, tá? Vamos continuar aqui. Imperativos com o afirmativo ar, tá? Aí você vai ver, ele vai trazer aqui, ó, ar, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, shefot, aqui, ó, shaftar, ao ar, aqui, ó, ar, tá certo? É isso que ele está explicando aqui, ó. Então é isso que ele fala, julga lá a exclamação, ó, guarda, deita, envia, ouve, né? Então se você falar chamar, ouvir, normal, se esse é o imperativo, você vai falar chamar. Você quer trazer um imperativo, uma ordem, então você vai usar essa expressão aqui, ó, tá certo? Shima, ouve, tá? Então vai acrescentar essa desinência e você vai ver que os sinais maçonéticos serão alterados. E essa gramática explica tudo sobre essa mudança do sistema maçonético, tá? Aqui nós temos imperativo com a partícula na, tá? Que é a mesma coisa, está aqui, ó, tá? O maquefe aqui, o sinalzinho na aqui, ó. Então isso é a característica do imperativo, tá vendo aqui? A mesma coisa aqui, ó, é isso que ele está explicando. Então quando você ler o texto da Bíblia hebraica, você vai ver isso, você já vai saber que se trata de um verbo, e você está tendo aqui uma ordem, tá? Verbos de proibição, então você tem duas formas de proibição, que é o al ou lo, tá? Esse al é um não, vamos dizer assim, enfático, tá? Tá aqui, ó. Às vezes é usada com al uma proibição, reforçando esse seu caráter mais suave, tá? Então existe isso. Está aí vários exercícios. Nós estamos na página 208 da gramática, 209, são 310. E é só característica verbal daqui para frente, tá? Para vocês, vocabulário tem bastante, olha lá. Verbos infinitivo e o infinitivo construto. Lembra que é construto em relação de posse, disso, daquilo, casa de. Infinitivo, né? A gente fala cantar, dançar, ver, comer. Isso é infinitivo, tá? Isso é infinitivo. Igual aqui, ó, ir, julgar, falar, são tudo verbos infinitivo. Igual machar, que é governar, é um verbo que está no infinitivo. Aqui ele vai explicar o que é o infinitivo construto, tá? A formação do infinitivo construto. Olha como fica aqui, ó. Ele governou. Vamos para lá, aí para o parênteses e tal, aqui, ele vai trazer vários significados, para buscar, para falar, para, isso seria, entendeu? Para aproximar-se, por aí se vai. Então, infinitivo consulto do piel, tá? Do verbo baquesh, como seria o infinitivo piel, baquesh é a raiz. Então, você tem baquesh aqui, você tem aqui, ó, o lâmede aqui, ó, tá? Então, para buscar, então você tem aqui, ó, buscar, ir, isso é o infinitivo, tá? E o consulto seria o para aqui, tá bom? Dentro da questão verbal, tá? Não do substantivo, do verbo. Bom, aí verbo infinitivo construto, que é o que nós estamos. Aí nós estamos na página 217 da gramática, infinitivo absoluto agora, tem um construto absoluto. Então isso aqui, nem todas as faculdades ensinam isso, mas as gramáticas têm por obrigação de ensinar tudo, né, relacionado à questão da gramática do hebraico bíblico. Aí pede para você fazer vários exercícios de leitura. Gente, aqui não tem nem como a pessoa não aprender muito exercício gramático. Introdução aos particípios, isso nós usamos no português, tá? Particípio é existente no português. Para quem estudou um pouquinho no português sabe que é um particípio, que é uma ação contínua, né? Uma ação continuada.
né? Então aqui ele traz as características peculiares do verbo, sempre a raiz verbal sempre triconsonântica, e as desinências dos particípios, tá? Aí vai explicar quais são as formas do particípio. Machala lá, o que eu expliquei para vocês, a raiz verbal. Masculino singular, aqui ó, machur, tá vendo a diferença agora? Masculino plural aqui ó, mechulim. Feminino singular, mechulá. Feminino plural, mechulô. Então você vê que a desinência u aqui ó, no machala, colocou ele da forma que a gramática está solicitando e exigindo aqui, que é o particípio, tá? Então, mamão com açúcar. Aí as formas do particípio, várias formas que existem. Vamos passar aqui. As funções do particípio, quais as funções que tem, além de ser uma ação contínua, aqui vai explicar quantas as funções do particípio existem. Particípios como adjetivos, já são funções do particípio. Particípios como verbos e assim sucessivamente. Particípios como substantivo, não é substantivo, como substantivo, tá? Ou semelhante a um substantivo. Aqui vai trazer uma sinopse do verbo forte. Por quê? Porque agora vai adentrar na gramática os verbos considerados troncos fracos. Então vai trazer uma sinopse, um resumo, que ele vai trazer tudo, ó. Uma tabela completa do perfeito, imperfeito, imperativo, infinitivo construto e infinitivo absoluto, tá? Então você tem a raiz sempre triconsonante. Essa tabelinha, se você decorar essa tabelinha, já mata tudo, tá? Então, machala, que ele vai trazer, ó, nifal, pier, puar, tá vendo aqui? Ele vai trazer hit, paer, refiro e rofal. Então, machala, como que é o perfeito? Ah, nifal, coloca o ni, no tempo perfeito. O piel, coloca o sinalzinho maçonético. O imperfeito, é a desinência. E o imperativo aqui, ó, mexol, do tronco cara, como que é o nifal, rimachel, machelo, infinitivo construto, absoluto participativo masculino, participativo feminino, particípio passivo. Entenderam? Então essa tabelinha é um resumo de toda a estrutura gramatical dos verbos em hebraico, tá? Aqui são os exercícios. Continua com os exercícios. E agora aqui a pontuação da conjunção VAV em formas verbais. Lembra da conjunção VAV? Quando ela é prefixada ao verbo, qual a pontuação que ela tem? Então aqui vai explicar, já sabe o que é a conjunção mesmo, né? Prefixada ao substantivo. Aqui vai trazer a relação de coordenação, tá? Isso aqui é coisa simples e fácil para vocês decorarem. Aí nós vamos passando aqui. Relação da coordenação ainda continua, da conjunção. Aí ele vai tratar com os dois tempos, perfeito e imperfeito. Verbos fracos, aqui começa e aqui a gramática na página 246. E aqui ela vai terminar a gramática com os verbos fracos, que a raiz não muda, a raiz é triconsonântica. A diferença que vai ser os sinais maçonéticos quando uma consoante for gutural, quando for uma consoante num, quando for duas consoantes idênticas, tá? Que aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas como você já tem a noção dos verbos fortes, tempo perfeito e imperfeito, para os verbos fracos vai ser mudança de sinais maçonéticos, tá? E aqui ele vai explicar qual. Verbos fracos, pegutural. Um verbo pegutural é um verbo cujo primeiro radical é... se o radical é 3 consoantes, né? Vamos supor que a primeira consoante seja daquelas 3 consoantes que é a raiz verbal. Seja um re, ret, ein ou reich. Quando o primeiro radical for um aleph, o verbo pode também pertencer à classe pegutural. É o nome que se dá, então, pegutural. Se uma raiz verbal, que são 3 consoantes, a primeira consoante for uma dessas aqui, então se diz que é um verbo fraco pegutural. É isso. Aí ele vai explicar o que acontece nesse verbo pegutural. Então, igual aqui, ó, ahav, tá vendo? O aleph é um gutural. Aqui, ó, gutural, avad, tá vendo? Então, ele está dando um modelo de consoantes consideradas peguturais, o qual a primeira radical é uma das consoantes lá classificada. E aqui ele vai mostrar como que fica. Aqui, ó, Michel, tá vendo? Verbo forte, ó. Ó o gutural aqui, ó, imed, tá vendo? Ein. Então, ele está mostrando o que é um tronco forte, o que é um tronco fraco no sentido de pegutural, porque muda, tá? Então aqui ele vai explicar tudo. Imperfeito car, verbo forte, pegutural. Então ele vai explicar tudo isso daqui para vocês, essa gramática de peixe querem, tá? Então ele vai trabalhar com 7 troncos verbais no sentido fraco, aqui ele traz os paradigmas, né? Sempre o paradigma é algo que é fixo, né? Que é imóvel. Paradigma é isso. Tá? Se existe variação, não é um paradigma. Tá? Verbos fracos, verbos P-Aleph. Agora o P-Aleph, tá aqui o P-Aleph. E a primeira consoante é um aleph. É isso que ele está explicando. E qual a variação da vocalização? Tá vendo aqui, ó? Aval, azaf, azad, tá? É isso que ele está explicando. E vai explicar todas as questões verbais, tá?
E a gramática praticamente se encerra aqui, senhores, na questão dos verbos fracos, tá? E em qualquer gramática, algumas gramáticas, lógico, vai iniciar primeiro com a construção verbal, que é o que leva mais tempo, porém, aqui verbos fracos, verbos ein, vago, ein, yud, tá? O vago aqui, ele vai explicar tudo isso. Bom, enfim, gente, então vocês têm a gramática completinha aí, que vai terminar com os verbos fracos. Volto. Eu fui até verbos no tempo forte. E aqui você tem, no final da gramática, você tem um paradigma verbal. Aí ele resume tudo sobre verbo, ele vai resumir em tabela. Tem várias tabelas, que aí ele resume tudo. Então eu não cheguei com vocês, aí aqui ele traz um pequeno dicionário, tá? Um glossário, traz um glossário das partes técnicas e científicas, o que é aqueles vocábulos dentro da gramática em hebraico. Então, vocês viram que eu fui com vocês até os verbos troncos fortes, vocês viram que tinha muito detalhe nos verbos troncos fracos, porque eu não coloquei tudo isso dentro de DVD, porque não é um curso de graduação em teologia, tá? Porque se eu ensinasse a gramática dessa, é um curso de graduação. Aí eu lhe pergunto, tá, você aprendeu um curso completo? Aprendi. Aí você vai chegar numa instituição, ó, eu aprendi um curso completo de hebraico. Ah, você aprendeu, mas você foi autodidata ou foi numa instituição? Não, foi numa instituição. Mas foi nível graduação? Não, foi não, mas como assim? Você aprende a gramática completinha de hebraico, não é nível graduação, então você perdeu o seu tempo. Entendeu o raciocínio? Então você vai ter um certificado comigo do que você aprendeu, e depois você pode se tornar um autodidata, ou se você quiser, pode tentar o USP da vida, né? Fazer, prestar lá o vestibular, e fazer, e ver se lá, pelo menos, você vai ter um curso completo de hebraico bíblico, tá certo? Você tem a gramática, espero que você tenha gostado desse curso de hebraico bíblico. Você tem aí os seus 60 minutos para tirar as dúvidas comigo, caso você tenha. Lógico, tirar... Ó, professor, eu entendi tudo que o senhor ensinou, só que eu peguei uma parte da gramática aqui, eu avancei além dos DVDs. Tem como o senhor me dar uma orientação? Veja bem, uma orientação tem, tá? Os 60 minutos para me tirar dúvida em cima do que está no DVD, tá certo? Só para deixar bem claro isso para vocês. Se vocês quiserem, professor, eu queria continuar esse curso de hebraico com o senhor. Tem como? Eu já aprendi até onde o senhor foi. Tem como eu continuar? Olha, gente, eu tenho que ver, né? Igual eu estou falando para vocês, eu tenho que ver porque é um nível de graduação. Porém, eu não posso dar um material sobre isso. Tá? Material não. Mas eu posso prestar uma assessoria via Skype. Aí você me manda e-mail, faço o orçamento e vejamos aí no que eu posso ajudar e servir. Tá certo? Então, muito obrigado por ter adquirido esse produto. Espero que você continue. Então virá o curso de grego, virá outros cursos. Espero que você compre a sua Bíblia hebraica, estude Gartença, ou adquira o Bible Work, um programa que eu faço uso também, a versão 9, tá? Existe o site. Eu tenho essa versão, adquiri essa versão, uma excelente ferramenta. Ela já faz análise gramatical, você não precisa de um dicionário, mas caso você não tenha condições de comprar esse software, então você pode comprar um dicionário que está na referência bibliográfica, tá? Da minha apostila aí. Embaixo lá tem várias referências bibliográficas, no qual você pode adquirir esse trabalho. Então, sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.